Queria agradecer nas pessoas do deputado Carlos Neder e do Ricardo Menezes, em nome deles a todos os organizadores e aos presentes pelo convite para estar aqui. Para mim é uma oportunidade muito boa para poder dialogar com companheiros e companheiras que estão no trabalho cotidiano e dividir algumas ideias que talvez a gente possa aprofundar no debate. Queria cumprimentar também o professor Nelson, meu companheiro de mesa. Quando o Ricardo me escreveu, eu disse para ele que eu não tinha condição, não tenho mesmo, de fazer nenhuma reflexão específica sobre saúde, que não é minha área. Então, ele me pediu para que eu fizesse uma exposição mais geral, né, sobre a questão do projeto estratégico do PT, e eu vou, então, me restringir a isso. Bem, eu preciso fazer um pequeno retrospecto para poder situar aonde que nós estamos, do meu ponto de vista, em relação ao projeto estratégico do PT. E esse retrospecto tem a ver com o seguinte: na verdade, eu acho que o projeto estratégico do PT mudou em 2002. Nós tínhamos um projeto estratégico que veio da formação do PT. Esse projeto estratégico eu tenho chamado de Alma do Sion, como uma referência ao local onde o partido foi fundado, no dia 10 de fevereiro de 1980. E eu creio que esse projeto estratégico original, ele estava ancorado numa ideia central, que é a ideia de que, é uma ideia muito antiga, na verdade, não é uma ideia que foi formulada pelo Marx, de que a emancipação da classe trabalhadora seria a obra da própria classe trabalhadora. Isso daqui pode parecer um chavão, mas não é. Porque, na verdade, por trás dessa ideia, há uma concepção. Uma concepção que envolve duas coisas. A primeira é a ideia de classe. É a ideia de classe trabalhadora. E essa ideia, que no passado foi, digamos, meio óbvia, ela está um pouco perdida. Na realidade, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista prático, a noção de que a política ela é orientada pela luta de classes, ela está muito diluída hoje em dia na sociedade em geral e no partido também. Na verdade, ela está sendo substituída por outras concepções variadas, algumas que de alguma maneira vão propor, ainda que de maneira implícita, uma relação que não é de confronto com o capital. E isso faz uma diferença fundamental, porque na realidade nós podemos tomar diante do capital posições taticamente diferentes, né, à medida que a gente faz uma certa avaliação da correlação de forças. Mas é preciso ter claro se nós achamos que a contradição entre o capital e o trabalho continua sendo fundante ou não. Isso vai mudar muito a nossa orientação com relação aos problemas práticos do cotidiano. Então, quando eu chamo a atenção para isso, eu estou pensando que justamente a partir de 2002 o PT sofreu uma mudança na direção de uma outra relação com o capital, que muitas vezes não fica clara porque ocorre dentro do PT uma situação um tanto quanto esquizofrênica. Na verdade, o PT fez uma mudança, mas não mudou o seu programa. Se nós formos olhar o programa, o que está escrito no programa do PT, ele continua igual ao que era, ou muito parecido com o que era nos anos 80. Então vocês vão me dizer, bom, mas que mudança é essa? O problema é que, como dizia o Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes. Então, o que aparece, né, nos programas, muitas vezes não é aquilo que é praticado, assim como uma longa tradição brasileira de que o que está na lei, muitas vezes não é cumprido. Então, nós temos uma situação paradoxal no Brasil, que tem leis que funcionam e leis que não funcionam. Leis que são para valer e leis que não são para valer.
É difícil explicar isso para um estrangeiro, sobretudo quando ele é europeu ou norte-americano, porque, de modo geral, o avanço das sociedades democráticas foi fazendo que o império da lei seja para valer. Então, o que está na lei funciona. Agora, aqui no Brasil não é bem assim. Não é? Mas também não é verdade que o que está na lei não tem nenhum valor. Por isso que nós damos tanta importância, eu pelo menos, ao que está escrito na Constituição de 88. Eu vou a muitos debates que dizem, não, mas a Constituição é papel. Não é verdade. Né? Lá está o SUS, vocês conhecem isso muito mais que eu, e isso é importante. Mas, voltando então, para eu não perder o fio da meada, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, por trás dessa ideia de que a classe trabalhadora seria agente da sua própria emancipação, eu dizia, há duas concepções importantes de resgatar. A primeira é a ideia de classe e de que a luta de classes é aquilo que é o motor da história, como dizia o Marx. Não de uma maneira mecânica, mas, no fim das contas, é o que é o mais importante. Segundo, a ideia de que a mudança social ela vai ocorrer de baixo para cima ou não vai ocorrer. Isso é muito importante também. Isso foi uma grande novidade histórica no Brasil, que veio na década de 80 e novidade histórica da qual eu diria que o PT e a CUT são frutos. Por quê? Porque até então, a história brasileira, eu não tenho tempo de me alongar em aspectos históricos, mas eu preciso fazer uma breve consideração para vocês entenderem o sentido do que eu estou querendo dizer. A história brasileira sempre foi uma história de cima para baixo. Por dois motivos. Porque se combinam duas coisas. Né? Se combina, de um lado, um Estado que sempre foi muito forte, perante uma sociedade fraca, e do outro lado, digamos assim, uma técnica de dominação da classe dominante que consiste, de modo geral, em retardar as mudanças. Há uma habilidade da classe dominante brasileira que é não de propriamente se colocar de frente contra as mudanças, mas aparentemente se colocar a favor das mudanças, mas com este movimento retardá-las de uma tal maneira que parece que elas nunca vão ocorrer. Então, talvez o melhor exemplo seja o caso da escravidão, que talvez seja, na nossa história, o elemento principal. É difícil essa questão de dizer o elemento principal, porque sempre a história é muito complexa, mas no mínimo um dos elementos principais. O que aconteceu com a escravidão? O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Por que isso aconteceu? Se vocês pegam o século XIX, o Brasil ficou abolindo a escravidão desde a independência. Quer dizer, demorou mais de quase 70 anos para abolir a escravidão. Estava o tempo todo abolindo a escravidão, mas na prática esta abolição lenta da escravidão significava manter a escravidão. O que significou um enorme atraso para o país. Então, diante dessas duas características históricas do Brasil, um movimento como aquele que ocorreu na década de 80, que vinha organizando a sociedade efetivamente de baixo para cima, era uma grande novidade histórica, porque, digamos assim, os grandes avanços do Brasil anteriores a esse período foram os avanços que começam com Getúlio Vargas na década de 30, avanços tão contraditórios que nós sabemos que houve um período da era Getúlio que ele se aproximou do fascismo. Né? Então, é evidente que era uma mudança de cima para baixo. Essa foi a grande novidade do PT. Né? E, por isso, a ideia de que quem vai fazer as mudanças é a classe trabalhadora e não alguém em seu nome é fundamental. Né? Muito bem, eu diria que, com base nesta concepção, se formulou um projeto estratégico que eu chamo de reformismo forte. O que é o reformismo forte? É um projeto estratégico de mudança da sociedade dentro da democracia. Isso também foi uma novidade histórica, porque o PT, embora uma frente de muitas posições diferentes, sempre foi um partido democrático. Ou seja, sempre foi um partido que apostou na democracia. E na história da esquerda, isso nem sempre foi assim. Não é? Então, o PT também representou uma novidade nesse sentido.
Ou seja, uma transformação do Brasil, uma transformação profunda, mas dentro da democracia. O que significaria essa transformação profunda? Eu sei que o que eu vou dizer agora pode suscitar, sobretudo em companheiros mais antigos, uma série de dúvidas, porque repito, havia, e ainda existe dentro do PT, muitas concepções diferentes. Mas eu creio que o partido terminou por se unificar em torno da ideia de uma transformação, de procurar produzir no Brasil uma transformação profunda, que teria que vir do movimento real da classe trabalhadora, no sentido de construir no Brasil um estado de bem-estar social inspirado pelo modelo mais avançado que se alcançou na Europa. O que é isto? E agora nós chegamos, então, no título da nossa mesa proposta aqui pelos organizadores. Significa políticas públicas que garantam direitos universais a todos os cidadãos, direitos igualitários que não dependem da situação específica daquele cidadão, mas que lhes são dados pela própria cidadania. E o maior exemplo deste programa é a ideia de um serviço de saúde único, público e universal para todos, que garanta a saúde do cidadão desde o seu nascimento até a sua morte, em boas condições, sem ele ter que pagar nada. Esse é um direito do cidadão. Esta proposta está inspirada, a meu ver, no modelo inglês, que é um modelo que foi implementado depois da Segunda Guerra Mundial, do National Health System, Sistema Público Nacional inglês, que não por acaso foi o fruto da devastação produzida pela Segunda Guerra Mundial. Ou seja, quando a Europa acorda da tragédia talvez maior que tenha ocorrido na história da humanidade até aqui, e Deus queira que isso nunca se repita, quando a Europa acorda disso, ela faz um movimento no sentido, eu diria, companheiros e companheiras, no sentido da implantação do socialismo, porque, na verdade, o sistema público nacional inglês é uma proposta já socialista. Não era, digamos, não era necessário ficar esperando o dia da Revolução. A Revolução já estava acontecendo. E é porque ela já estava acontecendo que é tão fundamental para o neoliberalismo desmontar isso. Porque isso é uma proposta socialista, isto já é o socialismo. Esse é o ponto, que muitas vezes na esquerda nós não percebemos. O grau de avanço que houve depois da Segunda Guerra Mundial. Não é? E eu não quero entrar em velhas polêmicas, mas o meu objetivo aqui é de produzir, modestamente, o máximo de esclarecimento que eu consigo para a gente ter clareza de para onde a gente quer ir. Muito bem, este era o projeto do PT. Embora eu reafirme, eu sei que havia divergências, muitos companheiros, por exemplo, não gostavam, odiavam a palavra social-democracia, a meu ver equivocadamente, mas o fato, equivocadamente por isso, porque a social-democracia real, né, ela produziu uma mudança tão profunda que quando ela começa a ser revertida na Europa e nos Estados Unidos a partir dos anos 80, a gente vê a importância dela, que é esta, por exemplo. Né? Muito bem. Então eu acho que o PT tinha este projeto estratégico e atuou em nome desse projeto estratégico de maneira bastante radical. O PT se assumia como um partido abertamente radical, também na contramão da tradição brasileira, que é uma tradição que não gosta de radicalismo, durante todos os anos 80, e eu acho que isso, embora o PT não tenha votado na Constituição de 88, porque queria uma Constituição ainda mais avançada, o resultado indireto do movimento do qual o PT é fruto e, em parte, liderou, é uma Constituição bastante avançada em vários capítulos, inclusive na ordem social, que envolve justamente a consagração desses princípios de políticas públicas universais, que representam um avanço social extraordinário.
Em 2002, este movimento acaba por chegar ao governo, porém, ele chega ao governo em condições muito diferentes do que foram as condições da década de 80. A década de 80 foi uma década de ascenso dos movimentos sociais, do movimento popular, do movimento da classe trabalhadora. E a eleição de 2002 ocorre num momento de descenso que já é o fruto de uma década muito ruim para a classe trabalhadora, que foi a década de 90, na qual o neoliberalismo finalmente entrou no Brasil, quebrando, em boa medida, a própria estrutura da classe trabalhadora por meio do desemprego em massa. Então, eu acho que esta chegada ao poder, ela se dá no bojo daquilo que eu tenho chamado de lulismo, e o lulismo é uma invenção política muito difícil de a gente caracterizar, porque ela é muito contraditória. Ela é muito contraditória porque ela envolve aspectos nitidamente progressistas e de resgate do nosso programa original. Eu diria que as políticas de combate à pobreza, sobretudo a pobreza extrema, são o ponto fundamental de qualquer movimento de esquerda no Brasil. Esse é o problema daqueles que saíram do PT e que, em vários momentos, fazem uma leitura, a meu ver, equivocada e não reconhecem, né, os avanços que foram feitos. Por exemplo, vamos pensar na questão do Bolsa Família. Vocês sabem, o Bolsa Família não é o único elemento e talvez, do ponto de vista de distribuição da renda, nem seja o principal. O principal é o aumento do salário mínimo no Brasil, que é justamente mais universal do que o Bolsa Família. E por ser mais universal, ele está mais próximo do nosso programa estratégico. No entanto, o que eu quero defender aqui é que o Bolsa Família, pela maneira que ele foi concebido e ele foi implementado, caminha para ser um direito universal. Eu vejo companheiros e companheiras que dizem, não, mas não é um direito porque não está na Constituição. Eu concordo. Tanto é que eu tenho defendido, vou voltar a defender aqui, que nós temos que insistir que o governo tem que mandar para o Congresso um projeto de consolidação das leis sociais que transforma o Bolsa Família num direito, a meu ver, universal. Qual que é o direito universal que ele garante? Todas as pessoas que tiverem uma renda abaixo de um mínimo têm direito ao auxílio do Estado. Ué, isso é direito universal ou não é? Agora, qual que é o meu argumento prático em relação ao Bolsa Família? É que, primeiro, alcançou uma abrangência muito significativa. Companheiras e companheiros, são 60 milhões de brasileiros, em torno de 60 milhões de brasileiros que são atendidos por esse auxílio hoje. Nós estamos falando de 40% da população. É até motivo de uma certa apreensão nossa saber que em 2013, já estamos andando aí no século XXI, ainda há 60 milhões de brasileiros que precisam do Bolsa Família. Mas o fato é que precisam. E a grande conquista é que agora eles têm essa ajuda do Estado. É uma ajuda pequena? É uma ajuda pequena. Todas as pesquisas que eu tenho a oportunidade de ver com pessoas que recebem o Bolsa Família batem nessa tecla, com entrevistas dos beneficiários. Beneficiárias, né? Porque o Bolsa Família vai para as mulheres. Elas dizem, é pouco, mas vocês não sabem como mudou a minha vida. Claro, as mulheres, não é? Além da questão de classe, tem a questão de gênero, não é? que soma dois tipos de opressão. Muitas vezes são mulheres que nunca tiveram acesso a nenhum recurso monetário. E agora passam a ter. E passam a ter em bases republicanas, porque até onde eu sei, este cartão que é dado às mulheres não depende do voto que elas vão dar. Vejam que nós estamos caminhando, então, para um direito, não é uma troca clientelista. A pessoa recebe o cartão, ela passa aí todo mês, ela não precisa dar contrapartida para um político, para um prefeito, ela tem este cartão como algo que vai na direção de um direito que ela pode fazer o quê? Ter um dinheiro com o qual ela planeja a sua vida e a vida da sua família. Ou seja, ela está entrando na cidadania.
Eu não gosto também, muitas vezes, de um argumento que eu ouço que diz assim, mas isso daí é uma ascensão social por meio do consumo. Mas, companheiros e companheiros, que ascensão social não se dá em alguma medida por meio do consumo numa sociedade capitalista? E nós ficaremos em sociedades capitalistas durante muito tempo. Então, é claro que faz parte indispensável do nosso programa aumentar a capacidade de consumo daqueles que têm uma capacidade muito baixa. Isso me parece evidente. Agora, o problema é que, ao mesmo tempo, uma vez que o lulismo é uma política de não confrontação de classe, essas mudanças elas se dão de maneira muito lenta. Então, se nós formos comparar a redução da pobreza extrema com a redução da desigualdade, nós vamos ver que a redução da pobreza extrema é bem mais rápida do que a redução da desigualdade. Se nós compararmos a queda do número de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza extrema com a queda do índice de Gini. No entanto, é preciso também reconhecer que a própria queda da desigualdade nem está ocorrendo em um ritmo tão lento. O problema é o nosso ponto de partida. O Brasil era, até pouco tempo, o país mais desigual do mundo. Isso significa que há um abismo de desigualdade social no Brasil. E que estas políticas vão preenchendo este abismo lentamente. Tão lentamente que às vezes parece que não está mudando. De novo, o percurso tradicional brasileiro, está claro? Então, esta é o ponto de contradição no qual nós estamos. Para concluir, dentro do tempo que nós combinamos aqui, há um segundo aspecto do lulismo e que me parece fundamental para a discussão que nós queremos travar na manhã de hoje, que é o seguinte: o lulismo, a meu ver, não é um projeto privatizante, mas também não é um projeto claramente de desprivatização. É um projeto ambíguo e contraditório em relação a isso. Eu diria que ele não aprofunda o movimento de privatização, mas ele também não desprivatiza, o que faz com que o impulso de privatização nas áreas de saúde e educação, que vinham desde o momento da ditadura militar, nós sabemos que os planos de saúde começam na ditadura militar, assim como a expansão, por exemplo, do ensino superior privado também começa na ditadura militar. Este impulso não foi bloqueado, mas também não está sendo plenamente estimulado. Vou dar um exemplo da área de educação, não é? De educação superior, que é a minha área atual. De um lado, houve uma expansão, por meio das universidades federais, do ensino superior público. É impossível negar isso. Né? Mas, por outro lado, o ProUni, embora seja um programa meritório no sentido de abrir as universidades para o ensino superior para os trabalhadores, ele faz esse movimento fortalecendo as universidades privadas. Né? E nós sabemos que o ensino que era quase que inteiramente público no Brasil até a década de 60, hoje é 90%, o ensino superior é 90% privado. Então, o que é que está ocorrendo? Está ocorrendo um reflexo daquilo que me parece ser o embate principal. Por isso, de novo, o problema de classe é que o movimento natural do capital é ocupar todos os espaços. O capital não vai parar. Né? Então, nós estamos em face de movimentos, de um movimento de privatização. Eu não posso me furtar a fazer um rápido comentário sobre o que aconteceu esta semana em Brasília. Quer dizer, o projeto enviado pelo governo para os portos, que é um setor estratégico da economia brasileira, é um projeto privatizante. É um projeto privatizante. Alguém poderá argumentar, bom, muito bem, mas, na verdade, já estavam ali empresas privadas nos portos desde 93, quando foi dado o primeiro passo no sentido de privatização. É verdade.
E pode-se até argumentar, bom, o governo simplesmente abriu mais a concorrência. Também é um argumento a ser considerado. No entanto, a pergunta é, o nosso projeto estratégico não significaria restabelecer a primazia do poder público nesse setor estratégico? Não é esse o nosso projeto estratégico? O projeto da Alma do Sion? Então, por que o governo do qual nós participamos está propondo o contrário? Está propondo aprofundar a privatização? Eu diria, por quê? Porque o que está o governo é um governo de coalizão, contraditório, que propõe A e B ao mesmo tempo. Ele propõe uma coisa e a outra coisa também. Então, essa é a dificuldade de entender o Brasil. E é a dificuldade de entender a nossa situação. Porque se nós dissermos, é um governo privatizante, eu diria, por completo não é. Não é um governo neoliberal. Mas ele tem aspectos, sim, neoliberais. Ele assume certas bandeiras, como essa, por exemplo, de caráter neoliberal. Então, o que é que está acontecendo na saúde? Eu não vou entrar nesse tema, porque é o tema do professor Nelson, de todos vocês, eu vim aqui para aprender com relação a isso. Mas eu penso que nós não estamos conseguindo caminhar no sentido da desprivatização e da saúde, e no sentido de realmente chegar à nossa meta, que é um sistema público, universal, igualitário para todos os cidadãos, como o modelo original inglês. E aí, realmente agora para concluir, eu queria dizer o seguinte, qual é o papel, a meu ver, da esquerda em relação a esses temas? E aí eu digo também a esquerda dentro do PT, porque como eu acho que o PT mudou, eu reconheço que dentro do PT ainda existe muita gente de esquerda, muitos setores de esquerda que querem pensar políticas de esquerda. Então, qual que é o nosso papel? Eu acho que o nosso papel é o seguinte, nós temos que empurrar as mudanças no sentido dos nossos projetos estratégicos. Nós não podemos perder de vista quais são nossos projetos estratégicos e temos que empurrar essas mudanças. Para isso, nós temos que ter um certo grau de ousadia. É preciso ter um certo grau de capacidade crítica, de independência e de mobilização e organização, porque senão não vai. Não vai. Se nós ficarmos esperando que venha de cima para baixo, é a velha história do Brasil. Não vai acontecer. Porém, é preciso também fazer esse movimento de ousadia com realismo. Porque eu acho que um dos aprendizados é que nós queremos avançar, nós não queremos simplesmente fazer lutas para retroceder ou para perder. O nosso objetivo não é só fazer propaganda. O nosso objetivo é produzir transformações reais. Então é preciso ver qual é a correlação de forças reais, a correlação de forças real, e dentro dessa análise, que cabe a todos nós fazermos em conjunto, é um trabalho coletivo, não pode ser feito por uma pessoa individual, né? Ver quais são as vias de avanço possíveis, mas dentro dessas vias, agir com ousadia, agir com clareza, porque eu temo, muitas vezes, que na confusão que se estabeleceu em termos de compreensão do que está acontecendo no Brasil, os nossos projetos estratégicos originais fiquem tão diluídos que a gente nem saiba mais aonde a gente quer chegar.